Eu os convido a abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 12. Nós leremos do versículo 35 ao 48. Lucas 12, de 35 a 48. Neste texto nós vamos ver e falar sobre o discípulo como mordomo fiel e prudente. Esse é o título da nossa mensagem. O discípulo como mordomo fiel e prudente. Lucas 12, 35 a 48. Diz assim a palavra do Senhor: Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe a abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os chamar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará todos os seus bens? A quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que ele confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer e a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor, e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor, e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas àquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Amém. Meus amados irmãos, a nossa relação com Deus, ela é tão rica que ela não pode ser expressada em apenas uma figura. Várias figuras que partem dos relacionamentos que nós temos, dos círculos de sociabilidade, são usadas na Bíblia para descrever a relação pessoal do crente com Deus. Uma delas é a relação de filho e pai. Na verdade, ele é o nosso pai. Jesus ensinou os discípulos, ainda em Lucas 9, a se dirigirem a Deus como Pai, dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, e nos ensinou a orar e nos dirigir a Deus como Pai. E pela sua morte ele nos resgatou para que nós recebêssemos a adoção de filhos. Nem todos os homens são filhos de Deus, mas aqueles que receberam a Jesus, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, como está escrito em João capítulo 1, verso 12. E essa relação de pai e filho é uma relação de intimidade, é uma relação na qual nós temos acesso a Deus, na qual nós podemos confiar no cuidado, no amor do nosso Deus para conosco. Mas essa não é a única relação entre as relações terrenas que descreve a nossa relação com Deus. Uma outra figura é exatamente a figura do servo para com o seu senhor e do discípulo para com o seu mestre. Na verdade, nós temos visto no Evangelho de Lucas acerca do ser discípulo, não é? Nós temos visto tanto quem é Jesus, o que ele veio fazer, como quem são os seus discípulos e o que se requer deles. E como discípulos nós somos aprendizes, nós seguimos a Jesus e no relacionamento com Ele nós aprendemos dele, nós aprendemos com Ele. E nós vamos nos tornando imitadores do nosso Senhor.
Mas a terceira figura, entre muitas outras, é a figura do servo. E o Senhor Jesus, ele está falando com os seus discípulos. E ele vinha falando acerca da questão do ser discípulo. Mas agora ele mostra que o discípulo, ele precisa ser, na sua relação com ele, um mordomo fiel e prudente. E é assim que ele os apresenta para trazer uma advertência. E eu quero considerar esse texto dentro do seu contexto, primeiramente textual, e do seu contexto cultural. Falando do contexto textual, ou seja, os versículos que circundam o texto, ou melhor, que antecedem o texto, nós vimos que esta palavra de Jesus aos discípulos, ela é dada no contexto da sua jornada para Jerusalém. Este é um grande bloco de Lucas, aqueles que estão acompanhando as exposições ao domingo sabem disso, que esse bloco ele se iniciou no capítulo 9, verso 51, que diz: E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, preste bem atenção que esse contexto é importante, Jesus deveria ser assunto ao céu, ele haveria de morrer pelos nossos pecados, ele ressuscitaria e ele seria assunto ao céu e entronizado. E em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, onde ele iria morrer. Então ele está indo, esse é o que os estudiosos chamam de relato de viagem, que vai até o capítulo 19. E no contexto da sua jornada para Jerusalém, onde ele será entregue para ser morto. E ele tem algumas controvérsias com alguns que resistiam às suas reivindicações. Nós vimos isto no capítulo 11, a partir do verso 14, quando ele expulsou um demônio, e alguns murmuraram, dizendo que ele, na verdade, estava endemoniado, ele estava expulsando demônios pelo poder de Beelzebu, e assim estavam blasfemando contra o Espírito Santo, outros tentando pedir um sinal do céu, como está no capítulo 11, versos 14 e 15. Então é nesse contexto da viagem, para morrer, para realizar a obra redentora, e de controvérsias com alguns que resistiam às suas reivindicações messiânicas, que Jesus, ele vem fazendo uma série de advertências aos seus discípulos. Nós vimos aqui mesmo, no capítulo 11, no capítulo 12, aliás, que ele os adverte contra a hipocrisia, que ele chama de, ele diz que ele é o fermento dos fariseus, no verso 1, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Jesus havia advertido-os também contra o temor de homens. Não temam os que matam o corpo, mas depois disso não podem fazer mais nada. Ele faz isso no verso 4 do capítulo 12 em diante. Ele os havia advertido contra a blasfêmia contra o Espírito Santo, no capítulo 12 mesmo, versículo 10. Havia os advertido indiretamente contra a apostasia, porque quando nós falamos sobre a blasfêmia com o Espírito Santo, nós vimos que ela está relacionada ao pecado da apostasia. Ele os havia também advertido contra a avareza, dos versos 13 a 21, quando aquele homem o interpela, pedindo que ele obrigue o seu irmão a dividir a herança. E por fim, ele havia advertido os seus discípulos contra a ansiedade. Todas essas advertências de Jesus, elas são dadas aos discípulos porque a tentação ao longo da jornada de nos prendermos às atrações desse mundo, aos atrativos desse mundo, seja o temor de homens, sejam as riquezas desta vida, ela é muito grande. Então, o Senhor Jesus está advertindo os seus discípulos, está ensinando os seus discípulos contra estas coisas. Nós devemos ainda, dentro desse contexto textual, ter em mente também que uma vez que era necessário a Jesus morrer pelo seu povo, ele está para se ausentar dos discípulos. Primeiro em sua morte, quando ele morreria e seriam os discípulos dispersos, como ele vai depois profetizar. Mas depois em sua ressurreição, porque ele vai subir para o Pai. Desse modo, o Senhor Jesus precisa preparar os seus discípulos para a sua ausência física. Uma hora ele vai se ausentar, ele vai subir para o céu, mas ele vai enviar um Consolador. De qualquer modo, ele está aqui preparando os seus discípulos para esse período entre a sua ascensão e entronização e a sua segunda vinda futura. E é por isso que ele os está alertando neste texto. Agora, falando ainda do contexto cultural, para nós contextualizarmos bem o nosso texto, Jesus está, nesse contexto que nós falamos, ele está corrigindo qualquer erro de perspectiva dos seus discípulos.
E, portanto, ele os leva a pensar em sua vida além das questões deste mundo. Para isso, ele fala do discipulado em termos do trabalho de mordomia. Mordomia aqui não é naquele sentido de você viver uma vida abastada, é mordomia mesmo como missão, né? Da palavra mordomo. Ele usa exatamente a figura do mordomo para destacar a necessidade de viver uma vida vigilante, de serem servos fiéis. Ele usa aqui a figura do mordomo. E quem era o mordomo? O mordomo, naquela época, era um escravo de confiança, incumbido da administração da propriedade do seu senhor. E como tal, esse escravo, ele era responsável pelos investimentos e distribuição de salários e mantimentos, tanto à família do seu senhor, quanto aos seus conservos e hóspedes. Então, o mordomo era o principal escravo de uma determinada propriedade ou de um determinado proprietário. A relação de escravidão nessa cultura é um pouco distinta daquela que nós costumamos discutir com relação, por exemplo, ao Brasil. O mordomo, por exemplo, mais velho da sua casa, quando o seu senhor não tinha herdeiro, ele se tornava o herdeiro do seu senhor. Então, havia uma relação mais próxima e havia uma certa hierarquia nessa relação de mordomia. Por exemplo, havia o paidagogos, que era o escravo incumbido de educar os filhos do seu senhor, de onde vem a palavra pedagogo. Essa palavra significa aquele que guia uma criança na instrução. E assim também havia o mordomo, que era um escravo que tinha responsabilidade, ele tinha liberdade para administrar os bens do seu senhor. Para que ele cumprisse a sua função, o seu senhor lhe delegava autoridade para administrar suas propriedades e bens. Por isso o Senhor diz no 12:42 aí: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Então é dentro dessa figura que Jesus nos incita à vigilância, a uma vida sóbria e a uma vida fiel como discípulos dele. Então eu quero expor esse texto dentro desse título: o discípulo como mordomo fiel e prudente. O verdadeiro discípulo, na verdade, é o mordomo fiel e prudente. Não é possível ser discípulo e não ser fiel e prudente. Porque o servo mau e negligente, nós vimos que ele tem outro destino, para onde os discípulos de Jesus, os verdadeiros discípulos, não irão. Lembremos-nos que o tempo todo no Evangelho, os discípulos, somos apresentados a verdadeiros e falsos discípulos. Nós já vimos isto e ainda veremos. Então, o Senhor Jesus, ele está dizendo: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. É como ele começa instruindo os seus discípulos no verso 35. O que significa isso? Cingido o corpo e acesas as candeias. Já nós entenderemos, mas eu quero começar com uma proposição que vai resumir a mensagem e que é a grande ideia da mensagem. E a proposição é: como mordomo fiel e prudente, o verdadeiro discípulo de Jesus vive na expectativa da vinda do seu Senhor. Eu vou repetir porque eu sei que tem irmãos anotando, principalmente algumas crianças. Como mordomo fiel e prudente, o verdadeiro discípulo de Jesus vive na expectativa da vinda do seu Senhor. Qual é o alvo final da sua vida? Qual é a sua grande expectativa? Você está estudando, você está trabalhando, você constitui uma família, você está criando seus filhos, e certamente você tem algumas metas em mente, alguns alvos em mente, mas a minha pergunta é: qual é o seu alvo final? Onde você pretende que tudo isso vai dar? Normalmente, as pessoas do mundo, na verdade, elas pensam nos seus alvos em termos desta vida, mas a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 15, que se a nossa esperança em Cristo se limita às coisas desta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então é por isso que o verdadeiro discípulo, ele não vive na
expectativa dos seus sonhos serem realizados neste mundo. Ele vive na expectativa da vinda do seu Senhor, porque ele sabe que esse mundo não é o seu lar, ele é um peregrino e forasteiro, ele sabe que este mundo será destruído e que serão criados novos céus e nova terra, e embora vivendo neste mundo mal, ele precisa viver com os olhos fitos na nova criação. Esta é a grande ideia desse texto. E quais são as implicações disto? E é aqui que estão as divisões da nossa mensagem. É por isso que Jesus diz, veja, no verso 36, ele diz isto que nós resumimos na proposição. Sejam vocês semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater à porta, logo lhe abram. Logo lhe abram. Veja o que ele está dizendo aqui. Vocês têm que ser como aqueles que esperam. Então ele está falando de uma ausência do Senhor, que é temporária. Ele foi para uma festa de casamento, esta é uma espécie de parábola. Ele foi para uma festa de casamento e ele vai voltar. E festa de casamento normalmente não tem hora para acabar. Na verdade, naquela época durava dias. Então, o servo não sabe a hora que o seu senhor vem. Não sabe se ele virá na segunda vigília ou na terceira vigília, como ele diz aqui no verso 38. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira. Bem-aventurados serão eles se assim os achar. Os judeus costumavam dividir a noite em 3 vigílias. Ele está falando quer no meio da madrugada, quer já no fim da madrugada para amanhecer. Ele tem que ficar pronto, porque ele tem que estar pronto, porque o seu Senhor pode precisar de alguma coisa. Por que Jesus está dizendo isso? Porque ele estava para ser assunto ao céu, ele estava para se ausentar deles, e ele viria, e ele voltaria, e ele quer preparar os seus discípulos para viverem na expectativa da sua vinda. E é por isso que ele então os compara ao mordomo fiel e prudente, ou mordomo vigilante. Essa figura, meus queridos, ela relaciona-se, ele diz, cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Ele está usando a figura do servo vigilante. Por que cingido o corpo? Cingir aqui é colocar o cinto. Às vezes é um sinônimo de vestir. Mas o que ocorre é que naquela época, as vestes muitas vezes eram compridas, iam até o chão. E vestes compridas não permitem a mobilidade, não permitem a agilidade. Então, quando uma pessoa estava preparando-se, ou ela queria trabalhar, e ela estava com vestes longas, ela normalmente recolhia as abas de suas vestes, ela fazia uma espécie de volta, mais ou menos entre as pernas, ela puxava para a altura da cintura, e ela prendia aquilo com cinto. Então, virava como se fosse um bermudão. E assim ela podia ter mobilidade. Lembra quando nós estamos expondo o Êxodo pela manhã? Se você que está nos visitando quiser vir, nós temos um culto matutino às 8h30 e nós temos a exposição de Êxodo. Como é que os filhos de Israel deveriam comer a ceia, a Páscoa? Os lombos cingidos, é isso, as vestes enroladas, presas à cintura, para que eles tivessem mobilidade, sandália nos pés e cajado na mão. Então ele está dizendo, olha, o servo não pode soltar as vestes, ele tem que cingir as vestes, estar pronto para a tarefa. E acesa a candeia, por quê? Porque está escuro, naquela época não tinha lâmpada elétrica, e eles tinham que ter a lamparina acesa. Você apagava a lamparina quando ia dormir, e eles não podiam apagar a lamparina. Então essa figura, ela se relaciona ao fato de estar preparado para empreender qualquer tarefa cansativa. E é por isso que o servo precisava usar o cinto para juntar essa veste exterior longa, folgada, para tirar a borla daquela veste do caminho, certo? Então, essa ideia, e para que ele pudesse agir. E a candeia é para que ele pudesse guiar o seu senhor quando este vier no escuro. Só quem viveu no mundo sem eletricidade pode apreciar como é importante preparar e acender as lâmpadas antes de escurecer. Então nós precisamos ter essa figura em mente. Então, o que é então um servo que vive na expectativa da vinda do seu Senhor?
nós encontramos aqui 3 características do discípulo que vive na expectativa da vinda do seu Senhor. E eu vou citar a primeira delas, primeira divisão da nossa mensagem. Como mordomo fiel e prudente, o discípulo que vive na expectativa da vinda do seu Senhor, vive em constante prontidão para o serviço. Ele vive em constante prontidão para o serviço. É isto que significa o ter o corpo cingido, as vestes juntas, presas e a lâmpada acesa, pronto para o serviço. Ele não sabe quando vem o Senhor, mas ele não pode dormir. Ele não pode relaxar, ele não pode apagar a lâmpada, ele não pode vestir o pijama, trazendo aqui para o nosso contexto. Eles têm que estar com a roupa de serviço. E ele diz, bem-aventurados aqueles servos, a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Quando vier, os encontre vigilantes. Então, ele precisa estar pronto para o serviço. Queridos, quem vive na expectativa da vinda do reino de Deus, na expectativa da vinda de Jesus, tem que estar pronto para o serviço do reino. Jesus já havia falado sobre isso em várias de suas falas anteriores. Você lembra quando ele estava tratando da nossa ansiedade? Ele disse, não fiquem ansiosos quanto ao que vocês vão comer. Não é isso que tem que preocupar vocês. Quanto ao que vocês vão vestir. Deus veste as flores do mato. Deus dá comida aos corvos. Vocês não precisam se preocupar, porque vocês valem mais do que uns e outros. Mas o que vocês têm que se preocupar, ele havia dito isso no verso 31. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Ele está dizendo, você precisa estar preparado, pronto para servir a Deus, para fazer a sua obra, para fazer avançar o seu reino, para proclamar o seu evangelho, para discipular pessoas, para ajudar os seus irmãos. Esta é a característica de quem vive na expectativa da vinda de Jesus. Quem vive na expectativa da vinda de Jesus, vive zelosamente servindo ao Senhor. Segunda característica, aquele que vive na expectativa da vinda do seu Senhor, em segundo lugar, vive em estado permanente de vigilância. Vive em estado permanente de vigilância. É isso que no verso 37 em diante ele fala. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Vigilantes. É o que ele diz. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Falaremos sobre isso mais para frente. Mas ele diz, quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Por que Jesus diz isso? Porque vai parecer que a vinda de Jesus é demorada. Não parece para você? Mais de 2000 anos. E na verdade a palavra de Deus até nos adverte de que muitos falsos mestres iriam lançar dúvidas à nossa mente sobre a sua vinda. Abra sua Bíblia lá na segunda epístola de Pedro, por favor. Veja o que a palavra de Deus diz. Capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Eu quero ler essa advertência. Isso que significa ter vigilância. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, com zombaria, andando segundo suas paixões e dizendo, olha só, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Cadê a vinda dele? Pedro responde, porque deliberadamente eles se esquecem de que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Eles se esquecem que o mundo já foi destruído uma vez.
Eles se esquecem isso. E aí ele faz a aplicação, está falando do dilúvio. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, a mesma palavra que os criou, e a mesma palavra pela qual Deus trouxe o dilúvio e destruiu os homens ímpios, pela mesma palavra, eles têm sido entesourados para fogo. Sabe o que significa? Deus está guardando este mundo para destruí-lo, os céus e a terra, e para estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Mas tem uma coisa que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele não está retardando a sua vinda, como alguns a julgam demorada, a sua promessa. Não, Ele está dando tempo para que os seus eleitos se arrependam. Ele está falando com a igreja que Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Porém, preste atenção, Ele virá como ladrão. Ladrão avisa que vem, eu vou roubar sua casa essa noite, hein? Lá, 3 horas da manhã, eu vou fazer... Não, ladrão não avisa. Jesus virá como ladrão. Diz, virá como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos. Onde está a nossa expectativa? Novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. E essa ideia do cingir-se, ela é usada por Pedro na sua primeira epístola. Abra também na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1 da sua primeira epístola. Ele está falando da nossa salvação. Ele vinha falando que Jesus ressuscitou, Jesus já nos regenerou para uma viva esperança, que há um tesouro guardado para nós, que essa salvação vai se revelar no último tempo, na vinda de Jesus, que ele chama de revelação de Jesus Cristo. E diante disso, ele nos incita à vigilância. Veja o verso 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento. Veja, cingindo o entendimento. A Revista e Corrigida traz cingindo os lombos do vosso entendimento. Ele usa exatamente a figura, o texto original diz isso, cinjam os lombos do seu entendimento. É isto que significa a figura que Jesus usou. Cingidos estejam os vossos lombos e acesas as vossas candeias. O que é que cingir os lombos do entendimento? Ser sóbrio, estar com a mente fixa na vinda de Jesus e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo. Isto implica em, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E Pedro continua falando nessa expectativa da vinda de Jesus. Ora, se vocês invocam como Pai, aquele que sem acepção julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor, durante os dias da vossa peregrinação. Esse não é o lar de vocês, vocês estão de passagem. A maioria das pessoas do mundo sabe que a gente está de passagem, mas quem não tem Cristo não sabe para onde vai. As pessoas dizem, olha, esse mundo é só uma passagem, a vida é um trem-bala, né? Tem aquela música bonitinha, né? Trem-bala, terminou tudo, então aproveite, abrace muito, né? Ame mais, converse mais. Tá, meu amigo, mas nada disso vai livrar você do justo juiz. Você precisa ter isso em mente. Não vai acabar tudo. Não é uma aquarela que enfim descolorirá, como diz o poeta. Ela vai descolorir, mas novos céus e nova terra vão surgir. E somente aqueles que são verdadeiros discípulos, que de fato creram em Jesus, se arrependeram dos seus pecados e vivem como servos vigilantes, como evidência da sua conversão, é que desfrutarão disso. É isso que Jesus está dizendo. Olha, eu vou embora, eu vou para junto do Pai, mas eu vou voltar, e vai parecer que eu estou demorando, mas vocês não podem adormecer, vocês não podem
se distrair. Vocês têm que viver em permanente estado de vigilância. E Jesus mostra uma terceira característica daquele que vive na expectativa da vinda do seu Senhor. A terceira característica é que ele vive em função de servir, não a si mesmo, mas aos seus conservos. Vou repetir. Ele vive em função de servir, não a si mesmo, mas aos seus conservos. Então, recapitulando, como mordomo fiel e prudente, o verdadeiro discípulo de Jesus vive na expectativa da vinda do seu Senhor. E porque vive nessa expectativa, ele vive em constante prontidão para o serviço. Ele vive em permanente estado de vigilância. E ele vive em função não de servir a si mesmo, mas aos seus conservos. Jesus fala isto tanto implicitamente como explicitamente. Por que ele fala isso implicitamente? De que maneira? É que mordomo era isso. O mordomo ele tinha acesso a todos os bens e a praticamente todos os compartimentos da casa do seu senhor. Ele poderia negociar livremente com os bens do seu senhor. Ele poderia determinar quando, como se plantaria, se prepararia a lavoura. Ele poderia negociar com os banqueiros. Ele tinha ampla liberdade. Ele era um servo de confiança. Mas ele precisava lembrar que aqueles bens sobre os quais ele tinha plena liberdade não eram dele. É o que Jesus está dizendo. Lembremos-nos que ele havia acabado de alertar contra a avareza. Ele havia falado contra aqueles que amam as posses, o dinheiro, as riquezas. Então, alimentar os seus conservos era parte do trabalho do mordomo. É o que Jesus diz. Observe, depois de falar de novo sobre a vigilância, verso 39, ele usa outra figura. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar sua casa. Ficai também vós apercebidos. Essa palavra apercebido significa pronto, preparado, porque a hora em que vocês não esperam. Olha, cuidado com esses falsos profetas que ficam marcando a vinda de Jesus. Tem vários falsos profetas por aí marcando a vinda de Jesus. Tem seitas se dizendo cristãs que marcam a vinda de Jesus. Jesus diz: o dia e a hora ninguém sabe, só o Pai. É da alçada do Pai. Então a hora que vocês nem imaginam, o Filho do Homem virá. Mas veja, enquanto isso, qual é o seu trabalho? Servir, aperfeiçoar, investir, zelar pelos bens do seu Senhor, mas também alimentar os seus conservos. É o que ele diz aí, a partir do verso 41. Pedro está em dúvida, porque Jesus está falando, tem multidão ali. E ele vinha falando com os discípulos. Nós já sabemos disso porque Lucas fala. Jesus falou aos seus discípulos. Lá no início, no verso 22, a seguir, dirigiu-se Jesus aos seus discípulos. Mas Pedro não fica claro. Aí ele diz assim: Senhor, o Senhor está proferindo essa parábola para nós ou é para todo mundo? E aí Jesus responde com uma pergunta. Ele diz assim: quem é o servo fiel? Ou seja, quem é o verdadeiro discípulo? Isso aqui é para o verdadeiro discípulo. Quem é o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus servos? O que ele confiará? Os seus conservos. Para quê? Para dar-lhes o sustento a seu tempo. Então, ele não administra em função de si mesmo. Este é o nosso ponto aqui. Ele tem que administrar, dando sustento e mantimento à casa do seu senhor, à família do seu senhor, e os outros servos também precisam ser beneficiados. Ele precisa servir aos outros. Ele recebeu todos os dons, todas as riquezas do seu senhor, não para viver em função de si mesmo. O mordomo fiel e prudente, irmãos, portanto, ele será como José, que administrou as riquezas do Egito. Lembra? Ele administrou. O faraó disse: olha, eu sou faraó, mas sem a tua ordem ninguém vai mexer pé ou mão. E deu o anel para ele. O anel era o sinal da autoridade. Quem tinha aquele anel tinha procuração para fazer qualquer coisa. Mas como José usou e administrou as riquezas do Egito? Para suprir seus irmãos em tempos de fome.
Ele não usou para si mesmo. Na verdade, ele foi usado para sustentar a semente santa em tempos de fome e garantir a continuidade da linhagem messiânica para que viesse o Salvador. Então é Jesus que está dizendo: olha, o que você recebeu, o que vocês receberem, não é para o seu usufruto, não é para a sua felicidade. É falso o evangelho que fica falando das bênçãos do Senhor só em termos dos benefícios para você. É claro que há bênçãos para você. Hoje pela manhã, não sei os irmãos, mas eu estava com o coração explodindo de alegria ao falar daquelas promessas que estão preparadas para nós, mas elas não são para nós desfrutarmos sozinhos. Nós não vamos desfrutar sozinhos, elas têm que ser compartilhadas. O mordomo fiel compartilha aquilo que lhe foi confiado. E é isso que Jesus está dizendo. Eu não tenho nada nesse mundo. Eu nada trouxe para esse mundo e nada vou levar dele. Então, o que Deus me dá, eu devo partilhar com aqueles que não têm, e eu tenho que usar tudo aquilo que Deus me deu em função de servir ao outro, em servir aos conservos especialmente. Ele está falando aqui de servir os irmãos, como Paulo vai dizer em Gálatas: fazei o bem a todos, mas principalmente a família da fé. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus termina essa palavra com uma advertência contra o mau mordomo. Ele diz, verso 45: mas se aquele servo disser consigo mesmo, primeiro, o mau servo, que é o falso discípulo, ele fecha os ouvidos para a palavra do seu Senhor e começa a dar ouvidos ao seu coração. É por isso que nós temos que praticar a autoconfrontação. Quem está vindo na escola dominical vai entender melhor. A autoconfrontação é fundamental, porque quando você não aprende a autoconfrontação, não aprende a duvidar de si mesmo, a desconfiar de si mesmo, você começa a dar ouvidos ao seu coração. Então, aquele servo que, falando consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, acho que ele não vem mais não. Então, o que ele começa a fazer? Ele começa a relaxar. Em vez de cuidar dos seus irmãos e conservos, ele passa a espancar os criados e as criadas. Ele começa a esbanjar os bens do seu senhor, comendo e bebendo e embriagando-se. E ele diz: virá o senhor daquele servo em dia que ele não o espera, e em hora que não sabe, vai castigá-lo, lançando a sorte com quem, irmãos? Com os infiéis. Esse servo mau é um falso discípulo. Ele professa ser um servo, mas ele é um falso discípulo, porque a sorte, essa palavra sorte, traz a ideia de herança. A herança dele é com os infiéis. Qual é a herança dos infiéis? O inferno, o fogo eterno, onde não morre o verme nem o fogo apaga, como o próprio Senhor ensina. E ele diz que haverá graus, obviamente, de tormento, porque ele diz: aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Veja, os dois grupos aqui, o destino é o inferno, tá? Não tem purgatório aqui. Poucos açoites não é o purgatório. Esse ensino de Jesus é o mesmo que ele falou quando ele advertiu e repreendeu as cidades impenitentes em Lucas capítulo 10. Abra lá, por favor. Em Lucas capítulo 10, aqui está o exemplo do servo que leva muitos e o servo que leva poucos açoites. Porque, na verdade, Jesus está usando uma figura genérica. Ele diz assim: sejam vocês, meus discípulos, como servo fiel. É assim que o discípulo deve ser. Quem não é fiel não é discípulo. Então, só que quando ele fala a palavra servos, servo mau e servo bom, ele está falando de todos. Por quê? Porque tudo que você tem pertence ao Senhor,
e você é servo dele, quer você queira, quer não. Nada que você faz está fora do controle do Senhor. E você é responsável. E veja o que Jesus diz no verso 13. Não, a partir do versículo 13 mesmo. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Que são Corazim e Betsaida? 2 cidades da Galileia, cidades judaicas. Porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Que era Tiro e Sidom? 2 cidades gentílicas, ímpias, idólatras, praticavam feitiçaria, viviam na imoralidade, longe do Senhor. Então ele está dizendo, olha, vocês que estão ouvindo os meus ensinos, estão vendo os meus milagres, entendam o seguinte, vocês não estão se arrependendo, mas se as cidades gentílicas de Tiro e Sidom tivessem visto os mesmos milagres, elas já se teriam arrependido. Aqui fica uma pergunta, por que então Jesus não foi? Logo está provada a doutrina da eleição. E eu deixo a coisa nesse ponto. Porque Jesus está dizendo, se eu tivesse ido lá, eles teriam se arrependido. Por que não foi? Porque ele é soberano. Tem várias razões, mas eu não vou entrar nessa discussão, eu só quero mostrar o ponto. Jesus foi onde ele quis ir. E ele continua. E tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Então ele também diz no verso 12, que haverá menos juízo para Sodoma e Gomorra do que para as cidades da Galileia, que ouvirem os discípulos, que ouvirem a pregação do reino e não se arrependerem. O que ele está dizendo, queridos? Você acha que a população de Sodoma e Gomorra vai ficar num purgatório e depois vai embora, vai purgar? Eles vão para o inferno. Só que ele está dizendo, as cidades da Galileia, que viram Deus encarnado, que viram os seus sinais, ouviram seus ensinamentos em pessoa, não se arrependeram, o inferno vai arder para elas 10 vezes mais do que arderá para Sodoma e Gomorra. É nessa perspectiva, voltando para o nosso texto, que você tem que interpretar poucos açoites, muitos açoites. Sabe o que ele está dizendo? Você que se diz discípulo de Jesus, mas não se converteu de fato e vive uma vida de ímpio, se você permanecer nessa condição e morrer nos seus pecados, o inferno vai arder mais para você do que para aqueles que nunca ouviram falar de Jesus. É isso que significa poucos açoites e muitos açoites. Agora eu quero concluir, queridos. Eu quero concluir respondendo a uma pergunta: quais os benefícios de ser um mordomo fiel e prudente? O Senhor Jesus diz aqui ao longo da sua exposição, voltemos ao texto. Primeiro, se você for um mordomo fiel e prudente, você será honrado pelo seu Senhor. Você receberá a honra do seu Senhor. Verso 37. E aqui essa honra é surpreendente. Ele diz, bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo, que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, fará o quê? Ele os servirá. Queridos, é muito interessante. O servo cinge a sua cintura em preparação, espera as ordens do Senhor, ele está preparado para servir, acendem-se as lâmpadas, ele está com a lâmpada na mão esperando para abrir a porta. Só que o que acontece é algo surpreendente, inclusive do ponto de vista da própria cultura. Essa palavra tem uma mensagem dramática e poderosa. Ele está dizendo que aquele que está preparado e disposto a servir, que espera pacientemente a culminação final do governo divino, ele vai se descobrir servido por aquele que ele está esperando para servir. Jesus está falando na sua vinda. Lembra que ele lavou os pés aos apóstolos? Mas eu não sei como que isso acontecerá, porque ele está usando a figura
Mas a sensação, queridos, quando o Senhor abrir as portas das mansões celestiais, a sensação é de que nós estaremos servidos. Vinde, bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado. Esse Senhor é diferente de todos os outros. Quando você está preparado para servir, Ele vai cingir, vai dizer assim: sente-se à mesa. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ele vai se cingir e Ele vai servir esse servo. Ele está dizendo, Ele vai honrar esse servo. É isso que Ele está dizendo. Servo fiel e prudente será honrado pelo seu Senhor. Nós sabemos que no Oriente Médio os papéis tradicionais de senhor e servo são bem definidos. E nesse contexto nunca se ouviu falar de um senhor que servisse seus próprios servos. Mas, queridos, não foi isso que Ele fez. Sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas Ele se humilhou, assumindo a forma de servo. Ele veio para servir e dar a vida em favor de muitos. Ele já fez isto. Mas um dia, mesmo sendo o Senhor exaltado, Ele vai nos servir. Se você for um mordomo fiel e prudente, você será honrado pelo seu Senhor. Em segundo lugar, você desfrutará do tesouro incorruptível. Você desfrutará do tesouro incorruptível do reino de Deus, que traça e ferrugem não corroem, ladrões não escavam e nem roubam. Jesus tinha falado que onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração, no verso 34. Mas olha o que Ele diz. A palavra de Deus diz, verso 43, bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Essa figura quer dizer o quê? É a mesma que numa outra parábola Jesus diz, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O que Deus está te dando agora e que você tem agora, as riquezas, bens, talentos, dons, tempo, inteligência, tudo que Deus te deu, isso é nada diante do que você vai herdar. A Bíblia diz que nós seremos cordeiros com Cristo, nós herdaremos novo céu e nova terra, nós herdaremos um corpo glorificado que não mais adoece, que não mais morre, nós herdaremos uma comunhão viva com o Senhor, na qual nós o contemplaremos com os nossos próprios olhos. Então, na verdade, Ele está dizendo, Ele vai dar tudo para você, você vai possuir os céus e a terra, porque agora você não os possui, mas você vai possuir o novo céu e a nova terra, você vai desfrutar plenamente do reino de Deus. É isso que significa confiar todos os seus bens. Mas o mesmo galardão do povo de Deus, esse galardão é inesperado, é esse o ponto. Você não tem ideia. Tudo que você pode imaginar agora, quando nós chegarmos lá, nós vamos dizer, eu não tinha ideia. É muito mais do que você poderia imaginar. É isto que Ele está dizendo. Eu quero então concluir aplicando, queridos, para nós aqui. Primeiro, de um modo geral, a todos aqui, independente de sua fé e religião, tudo que Deus lhe deu nessa vida, tudo, foi por empréstimo. Esse é o primeiro princípio que eu quero lembrar a você. Você não é dono de nada, nada. Tudo que Deus te deu nessa vida foi por empréstimo. Seus talentos, sua inteligência, suas habilidades, o tempo de vida que você tem, os traços da sua personalidade, seus recursos financeiros, tudo você recebeu por empréstimo, não é seu, pode ser tirado a qualquer momento. Lembra do rico insensato? Leia o verso 20. Ele disse, eu vou dizer à minha alma, come, descansa, bebe, regala-te. Tu tens agora em depósito o suficiente.
louco, esta noite te pedirão contas da tua alma. Eu falei que esse verbo significa, ele era usado para um empréstimo, é empréstimo. Deus vai tomar e vai prestar conta, você vai prestar conta. Lembre-se disso. Nada nos pertence realmente. Você é mordomo da sua vida, você é mordomo do seu tempo, você é mordomo dos seus bens, você é mordomo dos seus dotes naturais, conhecimentos, habilidades. Não é para você realizar conquistas, não é para você ter sucesso numa carreira, é para você servir a Deus. Seja você de qualquer religião, e um dia você vai prestar contas de tudo aquilo que Deus te deu. Você está preparado? Ah, queridos, quantos confortos Deus tem dado a muitas pessoas e elas só usam para si mesmas. O que Jesus disse dessas pessoas, capítulo 12, verso 21. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Louco. É assim que ele chama, louco. Você precisa lembrar, um dia Jesus virá e tudo que você tem, quanto maior é a responsabilidade que lhe foi dada, quanto maior é o patamar da sua vida nesse mundo, maior será o juízo. É isso que Jesus quer dizer quando ele diz: aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Não pense que esses governadores, presidente da república, deputados, senadores, presidente do STF, que hoje é presidente do Brasil, ele não vai ser julgado como um plebeu, não. O que é dele está guardado. Se eles não se converterem, o inferno vai arder muito mais para aqueles que receberam mais responsabilidades, mais confortos, maior liberdade. Jesus vai contar isso na história de Rico e Lázaro. Nós vamos ver quando chegarmos lá, se o Senhor Deus assim o permitir, que é aqui no Evangelho de Lucas. Eu quero que você reflita sobre isso. O que você tem feito com a vida que Deus te deu? O que você tem feito? Segundo lugar, e concluindo, terminando, para você que é crente em Jesus, nós crentes em especial, irmãos, somos mordomos da multiforme graça de Deus. Deus nos deu um quinhão especial da sua graça. Lembra 1 de Pedro capítulo 4, verso 10? Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros. A palavra ali é a mesma para mordomo, oikonomos. Bons despenseiros da multiforme graça de Deus. A graça de Deus é completa, é suficiente, ela preenche todas as nossas necessidades, e o cristão é o mordomo dessa graça. O cristão recebeu uma medida dessa graça, ele recebeu dons, ele recebeu capacitações do Espírito Santo para a edificação do corpo de Cristo, e o exercício do dom é a prática do papel de mordomo de Deus. A cada um de nós, irmãos, foi confiada uma parte da economia do reino de Deus. Nessa perspectiva, você é mordomo dos seus dons espirituais. Você é mordomo do evangelho que você conhece. Você precisa compartilhar o evangelho. Homens, varões, vocês são mordomos do Senhor perante a sua família. Pais, vocês são mordomos do Senhor por seus filhos. Irmãos, Deus lhes deu uma profissão para servirem a Ele e ao próximo como mordomos. Crianças, vocês são mordomos da sua energia e vitalidade. Jovens, vocês são mordomos da sua força e impetuosidade. Adultos, vocês são mordomos da sua experiência e sabedoria. Amados, tudo o que temos e o que somos deve ser zelado, aperfeiçoado e compartilhado para a glória de Deus. Dessa forma, muitos, por nosso intermédio, serão supridos pela graça de Deus. Quando nós somos negligentes, muitos deixam de ser supridos. Como você está nesse quesito? Irmãos, nas coisas mínimas. Há irmãos entre nós que estão passando por desertos na alma. Como você tem usado, mordomo, o seu tempo de oração? Tem intercedido por esses irmãos? Você que tem a graça de estar bem hoje, em paz.
Nós somos mordomos. Há irmãos necessitados. Você que tem de sobra, o que tem feito para suprir necessidades? Há uma obra missionária para ser sustentada. O que nós temos feito com os nossos bens? Que tem investido? Como temos investido nisso? Somos mordomos, queridos, do nosso tempo. Nós precisamos entender que o verdadeiro discípulo, ele é um mordomo fiel e prudente. Ele vive na expectativa da vinda do seu Senhor. Que o Senhor Deus nos abençoe e aplique a sua palavra. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela tua palavra e nós pedimos que o teu Espírito a aplique ao coração de cada um, Pai. Tu conheces cada um aqui, a condição de cada um, e eu te peço em nome de Jesus que poderosamente o teu Espírito aplique, que ele aplique salvificamente aos perdidos, que ele aplique, ó Deus, àqueles que são de Cristo, mas estão caídos, levantando-os, que ele aplique aos endurecidos, quebrantando-os, que o teu Espírito aplique a tua palavra aos desanimados, levantando-os, renovando-os para a glória do teu nome, e que as deficiências da nossa fé sejam corrigidas, para que sejamos mordomos fiéis e prudentes. Em nome de Jesus oramos. Amém. Tu és bem-vindo aqui.